Pessoal, bom dia, é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com vocês. Desde já autorizo a gravação, divulgação desse trabalho que é muito bacana. Vocês vão ver sobre a necessidade que nós temos de falar sobre o assunto, de discutir sobre esse assunto, e, sobretudo, hoje, com muita tranquilidade, de nós exigirmos as responsabilizações de todos. Nós debatemos muito, como vocês vão observar na minha fala, números, porcentagem de 80%, 70%, 50%, mas acreditem, e cada vez mais a medicina é assim, sempre foi. Nós atendemos um paciente de cada vez. Então, um óbito por sífilis, para uma secretaria de saúde, para um serviço médico, para um ambulatório, pode ser 0,0001%. Mas para aquela mãe, foi 100%. Então, é em cima disso que eu quero fazer a minha apresentação. Vou fazer uma divagação aqui, me permitam. São mais de 40 anos já, formei em 81, mas antes já trabalhava, já era instrumentador cirúrgico, já trabalhava em hospital, já aplicava injeção, já sabia o quanto era desagradável uma aplicação de uma injeção, mas o quanto era confortável uma semana depois, que o paciente voltava sem lesão, com a lesão já diminuindo. Então, em cima disso que eu vou compartilhar minha fala. Então, pessoal, eu vou me dar o direito, conversei com o Almir, que a gente vai fazer uma apresentação em cima do tema que ele pediu, dos desafios, que eu vou fazer um tipo de discurso do desafio. Então, o primeiro discurso do desafio que eu quero dizer é de Girolamo Fracastoro, 1530 aos dias de hoje. Por que é atual e necessário falar de sífilis? Vocês vão olhar. Muita gente não conhece Girolamo Fracastoro, eu vou aqui falar um pouco sobre isso, uma das instituições que me apoiam, e eu não tenho nenhum conflito de interesses a declarar. Não estou mudando a minha opinião por nenhuma necessidade financeira ou política. Agradeço muito a generosidade e quero dizer o seguinte: palestrar é um ato revolucionário. Não é revolucionário de pegar em armas, não é revolucionário de ir para a luta corporal. É revolucionário de ir para a luta do que você acredita, do que você quer provocar. Então, eu estou me expondo. E uma pessoa, quando sobe ao palco para fazer um show de música, declamar uma poesia, dar uma aula de bioquímica, ele está se expondo. Já as pessoas que assistem é um ato político. Um ato político que é um ato de interesse e de versão pessoal. Não é político-partidário, não é político de eleição. É o ato político de você parar de estudar, deixar de trabalhar numa determinada situação, de estar no shopping e assistir. Mas o que é importante também é refletir. E refletir é um ato de inteligência. Eu já comecei várias apresentações pensando de uma maneira, com uma determinada vestimenta. Durante o período de debate, eu fui aprimorando, mudando e completei a minha apresentação pensando algumas coisas diferentes.
É isso que eu quero provocar. Não só na mente de vocês, como me provocar também. Porque quando a gente prepara uma apresentação, a gente está se provocando. Não é provocação de luta, de briga, mas é uma provocação de fazer com que haja reflexão. É bom, é necessário mostrar números. Número daqui, número dali, porcentagem, mas nós precisamos ultrapassar a apresentação pura e simples de números. A gente precisa entender o número de várias maneiras. Para um gestor, o número que era 50 antes e passou a ser 25, ele diminuiu 50%. Mas para os 25% que ainda morreram, que ainda sofreram, são 100%. Então, pensem nisso. E eu vou procurar sensibilizar vocês, sem pretensão de esgotar o tema. Tá claro? A cada aula que eu preparo, a gente melhora. E para dizer aonde que nós estamos, eu estou dando um exemplo. No outro dia, aquele artista que fazia filmes sobre espaço, pela primeira vez foi ao espaço aos 90 anos. Olha que coisa interessante. Então, nós estamos num conhecimento muito grande. Cientistas descobrem água pela primeira vez em planeta extrasolar habitável. E a gente aqui, discutindo VDRL, que tem mais de 100 anos. O Wassermann, quando fez a primeira sorologia, era início de 1900. Nós estamos em 2021. E o exame continua habitual, o exame continua faltando, pelo menos na hora que tem que fazer, o exame continua sendo feito, tendo resultado, e o resultado não chega ao paciente. E, às vezes, quando chega ao paciente, a gestante, no nosso caso aqui é desse debate, o tratamento não chega a tempo. Olha que loucura! O ser humano passeando no espaço, gastando milhões e milhões e milhões de dólares para ficar, como esta semana, umas 4 ou 5 pessoas ficaram 10 minutos fora da órbita terrestre, gastando centenas de milhões de dólares, e eu no Brasil, com o VDRL que não chega na gestante. Chega no posto, mas o posto não avisa a gestante. Quando ela vem buscar a penicilina marcada para o dia seguinte, o parceiro não tem hora para marcar. Pensem nisso. Então, quer entender o presente? Comece conhecendo o passado. Cada vez mais eu tenho segurança. O Soren, esse nome, o sobrenome dele eu não sei falar, em 1813 a 1855, poeta, teólogo, primeiro filósofo, disse o seguinte: a vida se vive para frente, mas a compreensão que temos dela vem do passado. Muita gente está dando aula de sífilis hoje e não conhece de onde veio a palavra, não conhece a primeira sorologia, não se lembra da primeira penicilina. Isso é sério. Isso é sério. Claro que entender só não dá imunidade para não repetir. Mas o primeiro passo para entender hoje... No outro dia eu ouvi uma pessoa que eu tenho paixão, adoro ouvir falar, que é o Leandro Carnal, uma pessoa de uma mente fora do comum. E ele disse que a vida de hoje é completamente diferente, nós não temos nada com a coisa que vivemos no passado, a internet, a coisa toda. E eu fiquei imaginando, esta semana que passou, eu visitei ruínas romanas em Portugal.
cidades com 2.000 anos. E lá eu vi cadeira, mesa, copo, faca, garfo, coisas que a gente usa no dia a dia, 2.000 anos. Eu não sei se eu vou usar o WhatsApp daqui a 20 anos, mas eu continuo usando toalha, chuveiro, torneira, coisa que tem mais de 100 anos. Pensem nisso. Verdades podem doer-no. E, de algumas situações, eu vou poder ser um pouco incisivo. Verdade pode doer. Poucas pessoas não têm o reconhecimento de suas famílias, do seu pai, de sua mãe, que nos botavam de castigo. Muitas das vezes davam até chineladas. Não vou entrar nessa discussão de psicologia, mas eles discordavam, nos prendiam em casa no sentido de castigo, não pode sair. Verdade dói, mas nós temos que aprender. E a primeira frase, imitando o Ernest Hemingway, do Velho Mar, comece sempre com uma verdade máxima, aquela verdade que você acredita. E ele dizia, um bom livro se começa com uma boa verdade, com uma verdade que você tenha segurança para dizer. Eu quero começar dizendo, sim, é possível eliminar a sífilis congênita. Muitos anos, Galileu falava, eu sustento que a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. Não é reeleição. Não é falar que a minha gestão foi melhor do que a outra, porque eu baixei de 2 para 1,5, de 2 para meio, de 2 ou de 4 para 2. É de aliviar a canseira, entre aspas, né? Porque para mim viver não é uma canseira, mas eu entendo o que ele quis dizer. De cada homem, de cada pessoa. Eu insisto muito nisso. E o ideal é a gente baixar e dar o conforto ao máximo. Eu não tinha ainda formação, não tinha ainda mestrado, doutorado, não tinha viajado tanto, quando no meu primeiro livro médico eu escrevi o tratamento, o importante é o tratamento da pessoa. Eu não sei o que eu fumei nessa hora para eu escrever isso, mas eu já tinha esse pensamento. Se você não souber o que fazer, saiba o que não fazer. Ter atitude preconceituosa sobre a sexualidade. Esse livro é de 84, na verdade de 83, quando eu comecei a escrever. 85, ok, 40, 30 e poucos anos. Emitir diagnóstico baseado em suposições. Nunca gostei disso. Ah, essa ferida é isso. Ah, esse pus é aquilo. Eu me permito começar um tratamento, mas eu não me permito tentar saber, documentar o que é. Tomar uma atitude de juiz. A senhora tem que fazer isso, o senhor não pode fazer aquilo. Conversa. Explica. Deixa ela também decidir, mas não omita as opiniões da ciência para cada um. Ignorar a trama emocional. Eu estava em Lisboa quando um amigo, na verdade, o reitor, me passa uma mensagem dizendo que o amigo estava num conflito enorme, numa situação X, e ele me telefonou, eu saí do evento e fiquei mais de 1 hora conversando por uma situação emocional que não tinha ferida, não tinha secreção, mas a pessoa estava num conflito, num dilema, num estado de alterações conjugais, e que muitas das vezes a gente passa uma penicilina e diz que resolveu o problema. Dá um remédio e diz, acredite, se coloque na posição da pessoa. Cada vez mais eu me coloco na posição dos meus pacientes, dos meus amigos, para tentar entender. E onde tudo isso existe, número, porcentagem, valoriza a pessoa.
Eu hoje vou mais. Eu hoje valorizo a biodiversidade. Nós não estamos sozinhos. E mais, eu hoje tenho certeza absoluta, para mim, né? Isso vale para mim, que a humanidade não é o centro de tudo. Se fosse o centro de tudo, quem nos permitiu chegar até aqui? Cadê os dinossauros? Cadê todas as... Será que nós não temos compromisso com a biodiversidade, com o universo? Temos, temos. Essa foi minha primeira apostila sobre sífilis em 1980. Então, a ligação de estudar, e cada vez que eu trabalho mais, eu escrevi um primeiro artigo sobre sífilis, foi uma apostila em 80. Há 2 semanas, o que eu aprendi de sífilis em Portugal, em Coimbra, vendo situações, agora vendo as artes, vendo Rembrandt, vendo as situações que acontecem. Em 1530, esse cidadão chamado Hieronymo Fracastori, em latim, porque a língua da ciência já foi latim, já foi grego antes, já foi francês, hoje é inglês. Eu não sei qual vai ser daqui a 10 anos, 20 anos. Com certeza não será inglês, vai mudar, como vem mudando. Então, nós temos que entender e guardar a história. Ele escreveu um poema no qual o pastor de ovelha gostava mais do rei do que dos deuses. E o deus Apolo, aborrecido com ele, diz e dá para ele uma doença que caracteriza-se pela sífilis. E o nome do pastor era Sífilos. Eu não sei, ninguém até hoje sabe da onde esse poeta, esse astrólogo, esse cientista, esse professor, esse humanista que foi Girolamo Fracastoro, tirou a palavra sífilis. Sífilis. Isso era agosto de 1530. Eu tive a honra de, há uma semana, lançar pela primeira vez no mundo o poema, o livro, com o livro totalmente em português. Foi lançado em Portugal, esse poema latino, totalmente em português, que a gente conseguiu fazer e um dia gostaria de distribuir. Da onde vem sífilis? Um estudo em Ójulo já falava sobre a história natural. Não tinha tratamento. E médicos, pesquisadores acompanharam, estudaram a história natural, não tratando como a sífilis evolui, quantos por cento vão para a neurosífilis, quantos por cento fazem sífilis terciária. Eles acompanharam 2.000 pacientes com lesões primárias e secundárias, sífilis recente, para ver como a situação evoluía. E descreveram. Esse estudo é clássico na história da medicina. Os americanos, em 1932, num estudo totalmente antiético, a palavra certa é nojento, patrocinado pelo Serviço de Saúde Pública americano, com homens negros, querendo acompanhar a mesma coisa que os pesquisadores de Ójulo fizeram. Só que Ójulo fez, não tinha nem Salvarsan ainda. O tratamento era impregnação com mercúrio, botar em gaiolas, em situações de aquecer o indivíduo para queimar com cheiros, com odores, com fluidos, para tentar curar. Aqui, em 1932, já tinha um produto chamado Salvarsan e Nelsalvarsan, do médico alemão Paul Ehrlich, que foi ganhador do Prêmio Nobel. Salvarsan com arsênico. Claro, tinha efeitos colaterais. E eles acompanharam negros. Será que eles queriam comparar
se o corpo do negro era igual ao corpo do branco. Só que isso foi descoberto, foi denunciado, e o presidente Bill Clinton pediu desculpas formais aos negros vivos, e os negros ainda foram indenizados. E dali para cá surgiu a necessidade de ética em pesquisa. Mas isso não acabou. Alguns pesquisadores do estudo de Tuskegee, que tem um filme chamado Miss Everest Boy, fácil de encontrar na internet, também conhecido como Cobaias, isso virou um filme. Um dos médicos foi para Guatemala, em prisioneiros, soldados, crianças, pacientes psiquiátricos, prostitutas, e fizeram a mesma coisa, deliberadamente infectaram com sífilis, com gonorreia e com cancro. Foi descoberto e o presidente Obama pediu desculpas. Eu não sei o que nós estamos fazendo quando não atendemos no momento certo as gestantes que vão no posto. Quando atendemos e não pedimos o exame. Quando pedimos o exame e o resultado chega e eu não procuro a gestante. Eu estou em crise, eu estou me pesquisando, eu estou me trabalhando na minha cabeça. Se em 2021 não ter VDRL, não ter penicilina para gestantes, se isso não chega próximo de uma situação. Eu estou pensando para ver se o pensamento está verdade. Tem um depoimento muito interessante sobre o estudo da Guatemala. E esse era o passado, se esquentava. Cada um se chamava a doença de outro. Era mal francês, era mal napolitano, era mal inglês. Ninguém queria chamar a sífilis para si. Cada povo botava o mal no outro, até que começaram a botar o mal na América Latina, que Colombo levou para a Europa. Existe esse discurso, né? Eu vi em Lisboa esse cinto de castidade, na verdade, não era. Era um cinto de proteção. Um castigo para mulheres que espalhavam sífilis depois de serem avisadas. Olha que eu escutei do diretor João Neto, uma peça do Museu da Farmácia em Lisboa, que eu visitei. A mulher que não tratava, que não parava de ter relação sabidamente com sífilis, ela era colocada um cinto para que ela não tivesse mais relação. Olha que coisa interessante. E esse é o primeiro dizendo que o mal, com certeza, não veio do Brasil, não veio da América Latina, já tinha na Europa. O que aconteceu foi epidemias de guerras dos soldados franceses, que é sempre, em todas as guerras, prostitutas acompanham os soldados para poder ter uma noite de descanso e tudo mais. E esse trabalho mostra, em 1469, pessoas com sífilis. Então, é uma das provas. Outra prova que se achou 68 crânios medievais em cavernas trazidas do Reino Unido, e recentemente foi feita a datação e o encontro de DNA por PCR, reação em cadeia por polimerase, encontrando DNA de treponema nesses ossos, dizendo que 1290, aliás, até o ano de fundação da Universidade de Coimbra, a 1420, já tinha dados de sífilis na Europa. Então, todo esse discurso, né, mostra que vem provando que a sífilis já era amplamente disseminada nos continentes. Mas Salvar Sample Museu da Saúde, em Portugal também, eu vi pela primeira vez uma ampola de produtos que eram
eram para tratamento da sífilis. Olha quanto tempo nós já estudamos e já sabemos e temos dados para tratar a sífilis. O VDRL vem de 1906, quando August Pons Wassermann e Albert Neisser, aquele que descreveu a gonorreia, estudava muito sífilis, eles descreveram a primeira sorologia e, a partir de 46, o VDRL já ficou famoso. A penicilina foi descoberta em 1920, mas já em 42, 60, mais 20, 80 anos que nós temos penicilina para tratar, e ainda no Brasil, no mundo. E esse problema de sífilis não é só no Brasil, verdade seja dita, está aumentando no Canadá, está aumentando nos Estados Unidos, está aumentando no Japão. Nós temos diagnóstico e tratamento. E ainda precisa de aula em 2021. Tem algo errado. Tem algo errado. Tem o exame há 100 anos, tem o tratamento há 80 anos. Até hoje, nenhum treponema foi descrito como resistente. Essa é uma ampola do acervo brasileiro. E os dados aumentando. Os números de gravidade, isso vem ocorrendo em diversos países, e a gente está vendo, né? Para colocar. Esse dado brasileiro tem várias leituras. Pode estar aumentando porque está aumentando, ou pode estar aumentando porque eu estou notificando mais. Muito cuidado, hein? Muito cuidado com essa coisa de está aumentando. De repente não estava notificado e agora está. Parabéns para nossas gestões que estão colocando isso de forma pública. A gente tem que se preocupar, mas tem que observar. Se cair, caiu porque caiu ou caiu porque eu parei o atendimento? Porque no momento de Covid eu fechei ambulatório. Quem trabalha em ambulatório sabe que no mês do ano passado, vários meses, os postos não atenderam ninguém. Ontem eu participei de uma reunião que o colega mastologista falou: olha, eu vou operar amanhã ou semana que vem uma paciente com câncer de mama que estava marcado para março. Quer dizer, com câncer para março, e nós estamos em outubro, ela não foi operada. Aí vai aumentar a morte. Aumentou as complicações porque aumentaram as complicações, ou aumentaram as complicações porque eu parei de trabalhar ou deixei de atender melhor? Tá claro? E esta frase, para mim, é fantástica. Agora, tem 10 dias, do diretor de DST do CDC americano. Os Estados Unidos já estiveram prestes a eliminar a sífilis, mas perdemos um terreno significativo nos últimos anos, e os mais jovens entre nós estão pagando o preço alto. Não é de gestor brasileiro, é do CDC americano, país que tem dinheiro para tratar, para resolver todos os problemas, e ainda está tendo problema. Só que os nossos problemas estão com um número muito altos ainda. E esse dado de Niterói, para mim, é uma coisa que a gente tem que partir para cima. Um mestrado que eu fiz parte da banca, 754K, alto percentual de não preenchimento de ficha obrigatória. Mais de 7 consultas em 58, diagnóstico no parto em 48, tratamento inadequado em 50, não realizado em 46, tratamento adequado só em 1%, a média de 11,9 casos de sífilis congênita por 1.000 nascido vivo, o ideal é 0,5. Em 2007 era 4, 2016, 23. Era 4 porque era 4 e aumentou, ou era 4 e eu estou trabalhando mais, notificando mais, diagnosticando mais? É uma dúvida, mas eu não posso ter esse número. E gestante com pré-natal realizado, 90%. Isso daqui
não pode ficar em branco. Eu não posso ficar dando aula mostrando esse número e não cobrar dos gestores as responsabilidades que eles têm ao atender. Porque quando eu atraso o meu imposto de renda, eu sou multado. Quando eu atraso o meu imposto predial, eu sou multado. Eles me acham em 1 segundo. Aí, as secretarias têm esses números e eu fico quieto, não cobro deles. Ah, é vergonhoso, é político, quer ser candidato. Nada disso. Não pode, Brasil não pode ter esses números. Grande resumo dos sérios problemas que envolvem a sífilis congênita no Brasil. Isso ocorre também na África. Isso ocorre na Argentina. Amanhã teremos um evento Sífilis em Rio, que a colega da Argentina vai dizer. Tem um número de 1,5 casos por sífilis, porém, em pesquisa em praça pública, em cada 100 pessoas, 13 foram reatores. 6 já tinham passado de sífilis, 7 não. Isso é um número alto. Para você estar andando no meio de uma praça em Buenos Aires, faz um teste rápido e encontra 13% de positividade. Será que esse número aqui é verdadeiro ou eles estão pesquisando menos? Precisa ver. Na Austrália, a mesma coisa. Em Alberta, no Canadá, a mesma coisa. Na China, a mesma coisa. No Japão, aumento rápido de sífilis em idade reprodutiva. E nos Estados Unidos, que é um grande, né, país de exemplo, dizendo que a sífilis ainda representa um problema de saúde pública. Algo se passa no mundo que a banalização para as DSTs ocorre. E no Brasil, mais ainda. Então, nós temos que atacar. Se eles, com os números de 0,7 no Japão por 100 mil, teve aumento em Tóquio para 3 a cada 100 mil, que é um número baixíssimo comparado para nós aqui, de 8, 9 a cada 1.000, eles com 3 a cada 100 mil, mas eles já publicam e cobram dos seus representantes. Quando eu falei em Portugal, eu mostrei esses dados. Poderíamos estender inúmeras publicações, incluindo Portugal. Por outro lado, muitos países ao redor do mundo nem sequer possuem. Então, olha, parabéns para o Brasil, que tem força, coragem de mostrar os seus números, mas nós precisamos saber se esse número, se baixar, baixou porque baixou e melhorou, ou baixou porque houve mudanças de notificação. Até 2018, parceiro de mulher grávida não tratado era caso de sífilis congênita. Hoje não é mais. Só em você retirar esses parceiros podem ter diminuído. Então, a gente tem que trabalhar, encarar de forma serena. Eu lembro sempre da minha mãe, algumas vezes que ela me deu uma chinelada e botou de castigo. Que os secretários, que os colegas da Covid, que os colegas das vigilâncias não briguem, não fiquem achando que a gente quer confusão, se a gente exigir deles que esses números sejam públicos, que os postos sejam analisados, que os profissionais que atendem as gestantes e não marcam, não assinam, não preenchem cartão de pré-natal. Eu, Mauro Romero Leal Passos, 2021, conheço prefeitura que já disse para mim, Mauro, o médico não preenche o cartão de pré-natal. Por isso é que eu não consigo chegar na paciente. Eu ouvi isso em 2020 e ouço isso em 2021. Eu tenho que cobrar responsabilidade. Esse é um livro interessantíssimo sobre a sopa de Wuhan, que é o nascimento da Covid até agora, que eles cobram, né? Será que nós temos que trabalhar Wuhan, Covid pela Covid, ou temos
que ter um conhecimento, um trabalho para a comunidade do planeta inteiro. Lembra o meu primeiro slide, que há anos que eu falo, eu já passei do planeta. Eu já estou vendo a biodiversidade, eu já estou vendo o perigo que pode ser contaminar outros astros. E esse livro agora mostra bem isso. Muito cuidado quando você atender uma pessoa, você está atendendo o planeta como um todo. Não é mais o município de Niterói, de Recife, de São Paulo. Pense nisso. E hoje, apesar de todo o treponema já ter sequenciado, não temos vacina nem em fase 1. Espero que com essa metodologia do RNA mensageiro, em 2, 3, 4 anos, a gente comece a ver uma vacina contra o treponema. Tomara. Pessoal, esqueçam o comunismo, esqueçam o esquerdismo, esqueçam isso. Passei disso, estou em outro. Mas eu vi no Congresso Mundial 2015 que eu recebi na Austrália a presidência do Mundial 2017, que foi feita no Rio de Janeiro. Estava eu e Angélica no Congresso Mundial na Austrália e recebemos as chaves, recebemos documentos para fazer o congresso no Brasil. E na última sessão eu vi a colega da OMS reconhecer que em 2015, delegada da Organização Pan-Americana de Saúde, deu o título a Cuba de eliminação para a sífilis. Já tem 6 anos que Cuba eliminou a sífilis. Hoje já temos outros países e, por favor, não queiram fazer nenhuma ligação de Mauro e esquerda, como esqueço. Eu estou dando um exemplo que eu vi em 2015, Cuba ganhando um título de eliminação da sífilis congênita. Lembram aquela minha primeira frase? É possível eliminar a sífilis congênita. Nós temos que entender que tem um elefante na sala e a gente não quer ver o elefante. E por isso, parabéns a vocês por essa oportunidade que a gente está tendo de mostrar, está tendo de se mostrar, de se expor para ser criticado, para ser avaliado. Eu não tenho nenhum perigo. Podem criticar, eu vou tentar entender. Mas o que a gente não pode é ter sífilis congênita no Brasil e achar que é problema de partido, que é problema de gestão, que está falando mal da prefeitura, que está falando mal do Estado. A gente tem que ter responsabilidade, como eu tenho quando passo a 70 numa estrada que é 60, eu pago multa. Eu sou chamado a atenção. Se eu passo da minha conta bancária, eu entro no negativo, eu pago juros. Pensem nisso, gestores. Pensem nisso, população. Não podemos mais ficar quietos. Eu não estou falando de sífilis adquirida na população geral. Eu estou falando de sífilis congênita. O meu discurso é, primeiro, liquidar com sífilis congênita. Existe um elefante que nós temos que procurar. O profissional, quando chega o VDRL no posto e ele não procura imediatamente aquela gestão, ele tem que ser chamado à atenção. Ele não pode ficar quieto e dizer: ah, mas Mauro, como é que eu vou na casa da paciente? E o programa médico de família? Tem que ir. Não basta ter conhecimento, não basta saber, tem que ter atitude. Não tem mais o que ter conhecimento de sífilis, habilidade, falta atitude, falta atitude. E Betinho já dizia: quem tem fome tem pressa. Quem tem sífilis congênita não pode deixar para o dia seguinte, tem que ser amanhã, tem que ser hoje. Não estou falando de clamídia em prostituta,
Não estou falando de sífilis adquirida. Estou falando numa mulher grávida que tem que ser diagnosticada e tratada 1 mês antes do parto. Quem tem fome tem pressa. Nós publicamos e falamos e damos aulas, mais de 1.000, 2.000 aulas, mais de... Esses meus livros aqui já tiveram mais de 100.000 cópias. Atlas, SOS Sexo com Regina Duarte, SOS Sexo com Luísa Brunet e Xuxa, no 84, não tinha interfone. Niterói já teve SOS Sexo por telefone, as pessoas ligavam para um telefone fixo na Associação Médica Fluminense e a gente tirava a dúvida. Que mais precisa fazer? Só isso? Não, não. Nós temos que fazer isso e ir no posto, ir no pré-natal, ir na pediatria, ir na neonatologia, fazer revisão das fichas de notificação. Em 90 já tinha congresso, em 96 criamos o Congresso Brasileiro de DST, fizemos o Mundial. Amanhã, depois de amanhã, Dia Nacional de Combate à Sífilis. Niterói tem uma lei municipal que eu nunca vi dotação orçamentária para a lei de um projeto nosso do setor de DST, do vereador Marcos Gomes, 1991, 30 anos que Niterói tem uma lei de combate às DSTs. O Estado do Rio de Janeiro tem uma lei sancionada pelo governador Nilo Batista desde 94. Nunca vi uma dotação orçamentária. Tenho que ter posto? Tenho. Tenho que ter VDRL, penicilina, mas eu tenho que ter os gestores trabalhando diuturnamente. Já tivemos em Niterói Semana Municipal de Combate Estadual com outdoor no meio da rua. Ah, Mauro, não pode falar DST que as pessoas não vão. Quem for a Niterói, no campus do Valonguinho, tem uma faixa enorme, setor de DST, sífilis não, e as pessoas vão lá. Eu prescrevo com o setor de DST, mas a gente não quer ter um setor de DST. Nós temos especialista em Covid que tem 2 anos, e não temos especialista em DST que tem 1.000 anos. Ah, porque a população fica... É preconceito falar o ambulatório de DST. Por que não é preconceito falar ambulatório de HIV? Por que não é preconceito falar ambulatório de tuberculose, de hanseníase? E é preconceito falar de DST? Reflitam. Aula para meninos de rua, fila para ser atendido no setor de DST. Tem placa aqui, ó. A placa aqui, setor de DST. Revista científica, o Brasil tem. Tem 3 revistas científicas no mundo. STD americana, STI do Reino Unido e DST do Brasil. Em 2004, em junho, nós criamos um documento de Niterói para controle de sífilis. E dali, um deputado chamado Chico D'Angelo pegou, fez um projeto baseado no nosso trabalho e foi sancionado o Dia Nacional de Combate à Sífilis, que é no 3º sábado de outubro, e nós estamos buscando agora por um dia mundial. Não é para ter dia mundial, por ter um dia mundial. É para a gente dar visibilidade, para a gente cobrar das gestões públicas. Lei tem que ter dotação orçamentária, tem que ter trabalhos, tem que sensibilizar, tem que cobrar dos postos de saúde, dos profissionais, que a sífilis numa mulher grávida não pode ser postergada a 1 semana e não tem um dia de trabalho que eu não vejo uma gestante com o diagnóstico de sífilis 2, 3, 4 meses. Está aí os trabalhos. Entre no site Indicadores de Sífilis, que vocês vão ver até coisas que mostram que tem erros. Mostra, por exemplo,
10% de sífilis primária em gestante. Eu não tenho 5 slides de cancro duro em mulher. Sífilis terciária em gestante, eu nunca atendi. Então, a gente precisa pegar esses dados que só tem que elogiar. Quando eu falo isso, às vezes as pessoas, o Mauro está criticando. A gente tem que analisar. Não estou crítica por crítica, é crítica para melhorar. Tá claro? Dia Mundial, assine o documento e vamos buscar. Já mandamos para a Organização Mundial de Saúde, que está relutando. Nós precisamos ter o apoio político. Temos que ter o apoio. Não é político de gestão nem político partidário, é político de acordar e falar: eu quero fazer esse trabalho, eu quero elevar esse documento, eu quero divulgar essa ação. É um ato político de interação entre humanos. Não é política direita, esquerda, centrão, nada disso. Eu estou fora disso. Embora eu tenha as minhas convicções, mas não é aqui que eu vou ficar debatendo. Dia Mundial, nós temos o Dia Nacional, que é o dia 16. Está claro? Atitude. E olha que coisa bacana, no Ministério da Saúde, no Departamento de Doenças de Condições Crônicas, IST, nós vamos fazer com apoio do Ministério da Saúde, com a chancela da OPAS, da Sociedade de DST, da Sociedade Civil, de várias sociedades, da Universidade Federal Fluminense, uma exposição. Será única no mundo, será única no mundo, nós estamos trabalhando. Parabéns, Ministério, e obrigado. É mais um trabalho. Nós não vamos ensinar a diagnosticar. O que nós vamos fazer é buscar com que as pessoas façam reflexão. Estou acabando. Essa vai ser a exposição que eu convido a todos. Vai ser no Passos Imperial, no Rio de Janeiro, na casa de Dom Pedro, na Casa Imperial. Nós conseguimos apoio e vamos fazer uma exposição mostrando arte. Munch, Edvard Munch, pintou a sífilis congênita numa mulher fina. É o mesmo que pintou o grito. Pintou a herança, a transmissão da sífilis congênita numa mulher mais simples e fez também uma outra obra de arte diferente. Olha, em 1924, Munch pintando sífilis congênita. E nós preparamos um busto à Sociedade Brasileira de DST, junto com todo esse projeto, junto com o Ministério, junto com a OPAS, nós criamos um busto, um trabalho lindo que vai ser objeto até de uma publicação que nós estou dando spoiler aqui. Temos um calendário mostrando para o mundo, em português, inglês, francês e espanhol, um calendário com fatos e uma coisa assim maravilhosa, de bonita para a história. Nós pegamos os fatos e personagens da história. Entrem, copiem calendário.sífilisnão.com.br com o patrocínio do Laís, um projeto lindo, lindo, lindo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que foi a patrocinadora e que deu vazão às minhas descargas cerebrais para fazer um calendário, mostrando a sífilis, a grande imitadora, mostrando a sífilis. Já falei do livro que nós produzimos, patrocínio próprio, patrocínio da sociedade, que é o único livro no mundo que traz o poema de 1530 em português. Essas são as documentações que eu fui entregar em Coimbra, que eu escrevia e pedia dados de Coimbra. Esse colega aqui está vivo até hoje, que me mandava os documentos e a parte do poema que tinha em Portugal.
mas o colega não acabou o português, Bettencourt não conseguiu acabar o poema, e eu, através de um trabalho grande com o Mosteiro Beneditino e depois tendo o livro em inglês, consegui terminar o poema. E hoje, essa semana, eu entreguei em Coimbra uma cópia do livro original e espero, esse ano ainda, levar para a Biblioteca Cívica de Verona, onde tem o livro original, levar. Sim, é possível eliminar a sífilis. Da maneira, é possível eliminar a fome extrema. Uma verdade que eu acredito. Com teste treponêmico, com um teste não treponêmico da gestante e tratamento completo com penicilina 1 mês antes do parto. Isso daí não é nada do outro mundo. Isso é atitude para não deixar atrasar. Essa, para mim, é a grande verdade. E nós temos que ter responsabilização dos profissionais e dos gestores. Não cabe mais aula só. Não cabe mais aula. Não cabe mais aula. Da mesma maneira que não pode mais ter fome extrema, não pode ter sífilis congênita. E esse é um dado que eu quero partir para encerrar. Recente, CDC americano. Gestante, converse com seu médico. Gestante, pergunte ao prestador. Gestante, discuta com seu prestador. Lindo, adorei, mas incompleto. Olhe que o CDC, estou escrevendo para eles essa semana, coloca todo o problema para a gestante. Se proteja e proteja o seu bebê da sífilis. Converse com o seu médico, procure, pergunte, eu complemento. Falta algo? O médico, o prestador de cuidado de saúde não devem provocar a conversa, não devem provocar o teste, não devem provocar o tratamento. O problema da sífilis congênita é exclusivo da gestante. Ela que tem que sozinha resolver o problema. Eu sou médico, se ela não me procurar, se ela não quiser testar, eu largo para lá. E quantas vezes, quem estiver ouvindo, que me critique. Quem estiver ouvindo, que vá agora no posto e vê. O teste, às vezes, chega no posto e fica esperando o agendamento da gestante. Não vá procurar a gestante. Coloca o tratamento, mas naquele dia não tem ninguém para dar a injeção. Agenda a penicilina para o dia seguinte. Tem posto de saúde no Rio de Janeiro, não na cidade do Rio de Janeiro, em cidade metropolitana, falado e gravado em live, que só faz penicilina na emergência. Posto de saúde não aplica penicilina. E vários postos de saúde têm 1 ou 2 dias para aplicar a penicilina. E o problema é dela? Ela que tem que resolver tudo sozinho? Ou o médico, o prestador de serviço, tem que correr atrás? Gestante com pré-natal em 90% e tratamento adequado só 1%, não realizado. Esse é o problema da gestante, seu parceiro sozinho? 7 consultas no pré-natal e eu diagnostico sífilis congênita? Cada vez mais eu me coloco no atendimento como as pessoas, quer seja para fazer um embarque no avião, quer seja para pedir um café, quer seja para pedir uma pizza, quer seja para ser atendido quando eu estou doente. Se coloque do outro lado, faça esse exercício, faça o exercício de mudar. Como é que eu falo da minha sexualidade? Como é que eu falo do meu parceiro? Como é que ele é recebido? Como é que essa pergunta é feita? Como é que essa pergunta, essa resposta é escutada? E acreditem, pessoal,
Descobrir a cura da Covid é lindo. Descobrir o PCR para a doença é maravilhoso. Mas acreditem que braços pequenos dão grandes abraços. Um grande abraço pode ser a fome. Um grande abraço não precisa ser um carro para todo mundo. Pode ser a fome. E um grande abraço pode ser a gente eliminar a sífilis congênita. Eliminar não é erradicar. Eliminar é meio caso a cada 1.000 nascidos vivos. Não estou falando de erradicar. 0 caso em 2, 3 anos. Estou falando em meio caso de sífilis congênita a cada 1.000 nascidos vivos. Então, Niterói pode ter um caso ou outro de sífilis congênita, São Paulo pode ter um caso ou outro de sífilis congênita, Brasília pode ter um caso ou outro de sífilis congênita, mas tem que estar abaixo de 0,5 por 1.000 nascidos vivos. Isso é uma coisa simples, é um fato pequeno, mas é um fato sinalizador. País que tem sífilis congênita com 7, 10, cidade que tem 20 por 1.000 nascidos vivos, é uma cidade que não tem gestão séria em saúde pública. Pense nisso, secretário. Pense nisso, pessoal de vigilância. É para pegar amanhã, não é pegar a ficha só de vigilância e contabilizar, é ir no posto, pegar o prontuário, pegar o cartão de pré-natal, pegar a gestante, pegar os parceiros dela e reunir o pessoal para dizer, pessoal, nesse posto não pode ter um caso de sífilis congênita que seja falha nossa. Um caso ou outro de uma gestante que apareça com 9 meses e com sífilis, infelizmente vai existir. Mas ter 7 consultas no pré-natal e nascer com sífilis congênita é inconcebível. E essa é a minha fala final. Obrigado pelo tempo, passei 5 minutos, me desculpem, mas é importante a gente falar de frente, tirar a roupa e se despir para poder ser avaliado e criticado. Estou pronto. Um beijo, pessoal.